Olá, boa noite, como você está? O Identidade já está no ar e eu estou pronta para te contar mais uma história inspiradora. No Identidade de hoje você vai conhecer a história da Maria Lúcia, uma mulher com espírito pioneiro e uma coragem inabalável, viu? Que foi uma das primeiras mulheres a tirar a habilitação para dirigir aqui em Jacareí. Ela é a fundadora do Clube de Desbravadores Luzeiro do Vale, conhecido internacionalmente e que mudou a vida de muitas crianças e adolescentes. E aí, você também quer participar do Identidade? É só enviar um e-mail para identidadegeral@novotempo.com e aí a nossa produção vai entrar em contato com você. Combinado? Vou para o intervalo rápido, são só 30 segundos. Eu já volto com a dona Maria Lúcia, que já está pronta aqui para contar a sua história pra gente. Até já! Podemos descrever a Maria Lúcia como uma mulher de espírito pioneiro e uma coragem inabalável. Nascida em uma época em que poucas mulheres se aventuraram ao volante, a Maria foi a primeira mulher na cidade de Jacareí a ter a carteira de habilitação. Isso em 1949. Antes disso, ela manobrava os caminhões, carretas e automóveis da fábrica de arroz do seu marido, o Edmundo de Souza. Já a ligação de Maria com a Igreja Adventista do Sétimo Dia em Jacareí também é muito profunda, viu? Foi a sua sogra que se interessou ali pelos ensinamentos das Escrituras e começou pequenos encontros em casa. E depois de alguns anos, a Maria aceitou o desafio de fundar o primeiro clube de desbravadores da sua cidade, já com 50 anos e sem nunca ter sido uma desbravadora. Corajosa, não é mesmo? A história de Maria é um testemunho de determinação e liderança que inspira muitas gerações. E ela já está aqui comigo. Boa noite, dona Maria. É um prazer recebê-la aqui. Boa noite, o prazer é todo meu. Boa noite para você e para mais alguns que estiverem nos assistindo. Verdade. Maria, você casou muito cedo, aos 17 anos. 17 anos. Como é que você conheceu o seu Edmundo? Eu já o conhecia, porque com 14 anos eu fui para um colégio em Taubaté. E até os 15 anos eu morei aqui na chácara Piratininga mesmo. E daí que meu padrasto vendeu aqui, fomos para a cidade. E de lá eu fui para Taubaté, no colégio. E fiquei 3 anos fazendo ginásio lá. Mas nesse ínterim fui morar bem na rua que morava esse rapaz. E que foi meu marido. Olha então, só. A gente se conheceu e tal. E aí quando eu saí do colégio com 16 anos... Aí eu não quis mais estudar lá, que vou terminar o ginásio aqui em Jacareí. E antes de terminar o ginásio, eu me casei. Olha só. A gente já se conhecia, então vamos casar, acabou. E daí tivemos 4 filhos e, graças a Deus, tudo na paz e estávamos lá. Só que a essa época, eu ainda não era adventista, né? Eu era católica. Uhum. E daí a gente começou a conversar e tal. Aí então me tornei adventista, graças a Deus. Em 1948, um ano depois. E então eu permaneci na igreja. Tem 75 anos que eu estou na igreja. A gente ainda vai conversar bastante sobre o seu período na igreja, o que a senhora fez também para fundar a igreja aqui, né? Mas eu quero voltar um pouquinho ainda. E essa história de ser a primeira motorista mulher em Jacareí? Pois é, menina. Você sabe que eu não tinha nenhuma intenção de dirigir. E daí, num determinado dia em que a gente saía à tarde, passear no sábado, no domingo, com o sogro e a sogra, ele e eu, né? E íamos num determinado dia. Ele me falou, olha, você vai aprender a dirigir. Eu sempre observava, andava muito de ônibus, que era a única coisa que tinha naquela época, né? Uhum. O primeiro carro daqui de Jacareí foi do meu sogro. Olha só! Também isso daí, entendeu? E daí coisa muito... Eu com 94 anos, tem muita história para trás, né? Daí eu sei que eu via dirigir, mas nunca tive vontade, nem pensava nisso. Mas o seu marido incentivou? Ele falou, não, senta aqui que você vai dirigir. Eu sentei. Isso era num domingo à tarde. Aí ele vinha dirigindo até a Rua Barão, onde a gente morava. E daí quando eu morava mais para 100 metros além da casa dele. Éramos noivos. Não eram casados ainda? Não. Quando foi no dia seguinte...
Logo depois que eu tirei a carteira de motorista, eu não podia dirigir ainda. Então, quando eu tirei a carteira de motorista, eu peguei o carro e vim sozinha aqui no nosso armazém. Ele levou o maior susto. Como que você não pode? Como é que você está dirigindo? Eu, você já me ensinou a dirigir, eu já aprendi. Você ensinou a aprender, agora já estou dirigindo. E a senhora tomou gosto por dirigir, né, eu gostei muito de dirigir, viu? Os caminhões e carretas chegavam lá para pôr para dentro da máquina de arroz, aqueles caminhões, e eles não conseguiam. Naquela época, a Rua Barão era não tinha asfalto, terra, né? E era o trânsito ia e vinha, os carros paravam e ficava o caminhão parado no meio da rua, atravessado lá, não conseguia entrar. E daí, então, eu já muito fressura. Ele, escuta, dá licença, deixa eu colocar para você lá. Olha, ele pegava o caminhão? Eu pegava o caminhão, ia na frente e já entrava. E, nossa, eu fazia umas travessuras que eu vou dizer para você, viu? Não faz mais, né, Dona Maria? Não faço mais. Agora eu já tenho respeito, corria muito, tudo isso. O prefeito Mala, que dizia, Maria, por favor, anda mais devagar aqui dentro da cidade. Não tinha muito trânsito, né? Então, a gente abusava, mas tudo normal, dentro da normalidade. Dentro da normalidade. E como é que foi que a igreja entrou na sua vida? Porque foram seus sogros que tiveram contato a primeira vez. A minha sogra era evangélica. Em 1930, quando eu nasci, o meu futuro esposo, como eu disse, tinha 8 anos. E ela, como era evangélica, determinado dia, alguém, um comportor, um anjo, jogou que foi folheto. O folheto sobre o sábado. E ela leu aqui sobre sábado, nem telefone havia. Ela escreveu uma carta para São Paulo, na associação, e veio um pastor dar o estudo para ela. E ela, então, recebeu o estudo, já passou o estudo para mais 4 mulheres, então ficou ali na sala da casa dela, ficou chamada a Igreja das 5 Mulheres. A Igreja das Mulheres. É só 5. E elas começaram, então, a trabalhar, até que e começou a passar o estudo, e gente vindo e agradecendo, e Aí até pastor João Linhares, que veio e já organizou o grupo, Sei que quando foi, daí que eu conhecia já, mas eu não me interessava por aquilo, né? Não tinha interesse nenhum. E como é que surgiu o interesse? O interesse surgiu da seguinte maneira, a gente casou, eu falei para ele, você casa na minha igreja? Ele falou, não. Eu falei, eu também não caso na sua. Aí tudo bem, então você não casa na minha igreja, casamos só no civil. Casamos no civil, aí eu falei, como trata? Você não fala sobre a sua igreja para mim. Ele falou, não vou falar nada. Mas sabe como é? Tem que falar, né? Aí ele falava alguma coisa, e naquela época, católico não podia pegar na Bíblia, não era permitido pegar na Bíblia. Só foi permitido depois de 1950, quando houve um ecumenismo, então daí o pessoal podia pegar. Até então, quando eu estava no colégio, perguntei ao padre Leonardo, que era o nosso padre, pastor, sem saber de nada, eu falei, padre, a gente pode pegar na igreja, na Bíblia? Ah, não, na Bíblia não. Nós temos catecismo e pega no catecismo, então eu falei, tudo bem. Aquilo para mim, adolescente, eu não estava interessado em saber, né? Mas com 17 anos, eu fiquei curiosa. Por que tem a igreja adventista? Por que pega na Bíblia? E por que a gente não pode pegar? Ele saía para o trabalho e falava alguma coisa, éramos só nós dois em casa, eu ia pegar na Bíblia com medo danado, mas eu ia pegar na Bíblia dele. Chegava lá e achava o que ele falou. Conferia achava tudo. O que ele falava. O que ele dizia para mim, eu encontrava. Aí eu fiquei olhando, falei, puxa vida, que interessante, não? E e certas coisas que estavam, até alguma coisa de interessante que eu achei que estava na cidade das 7 colinas e tal, que era Roma. Aí quando fomos num congresso de jovens, eu já estava com os filhos, um congresso de jovens em Suíça, em Zurique, na Suíça, e fizemos um passeio por lá, pela Europa, e paramos em Roma, fomos no Vaticano, fui visitar tudo lá. E me tocou muito quando a gente desceu, o ônibus parou num determinado ponto e o guia nos falou, olha, aqui nos encontramos numa das 7 colinas de Roma. Aquilo me arrepiou, falei, nossa, foi por isso que eu me converti. E eu estou nesse lugar aqui. Fiquei muito feliz por isso daí. Aí, em 1949, eu já tinha sido batizada,
já tinha tudo dado certo, já estava com meus filhos, todos na igreja, graças a Deus, entendeu? Minhas filhas hoje, as 3 filhas moram nos Estados Unidos há mais de 30 anos. Tenho só o Edmundo Júnior, que mora comigo. Mora aqui. O Edmundinho, que mora aqui em Jacareí. Eu continuo morando na chácara. Conseguimos, depois de 28 anos que eu saí daqui, depois de casada, com os filhos e tudo mais, todo mundo já, cada um na sua vida, depois de 28 anos, nós conseguimos comprar de volta a chácara. De volta, que Era bom. meu sonho encantado aqui. Tá E daí certo. vim morar aqui. E Dona Maria, a senhora se converteu e ficou firme na igreja, criou os filhos na igreja e em 1980 fundou o Clube de Desbravadores da cidade, Isso. Luzeiros do Vale. Isso, eu já estava com 50 anos quando a gente aos sábados almoçava em família e tal. Aí na mesa me falaram, olha, o pastor falou o seguinte, a comissão definiu que você vai fazer o Clube de Desbravador. Sem nunca ter passado por essa experiência, né? Que a senhora não tinha sido desbravadora. Eu tinha visto desbravador lá em Brasília, na inauguração de Brasília, na inauguração da Igreja Adventista em Brasília. E que nós fomos lá, eu vi passar lá, fizeram umas evoluções lá, mas uns rapazes, eu olhei, achei interessante aquilo lá, mas não tinha a menor ideia, né? Aí eu falei, muito obrigado pelo convite. Eu não entendo nada disso, não vou me envolver numa coisa que eu não sei. Não é convite não, Maria, isso é um desafio. Aí, você sabe, Gabi, a pior coisa é o desafio, porque se você não aceita, você mostra a sua incapacidade, que era o que eu tinha, eu não era capaz de fazer aquilo. Mas daí tinha um rapaz lá, genro do Raschini, falei, escuta, você conhece alguém em São Paulo que entenda disso? Ah, Maria, eu conheço, chama Fernando Guimarães. Eu falei, é esse, marca para mim um encontro com ele. Falei, sábado seguinte vou encontrar com ele. Eu falei, quem que vai comigo? Ah, não, você que decide quem você quiser, a sua diretoria. Então eu escolhi Daltro Santos, Paulo Marcos Cerqueira e tal, e mais João, Marta Mota. Peguei um grupinho ali, Daltro, que era sensacional, e fomos para lá. Ele deu as instruções. Ou seja, foram se preparar, na igreja do Belém. Fazer esse treinamento todo para aprender a fazer o clube. Aprender para saber o que era isso, não sabia nem o que era isso. E ele sabia muito. Aí a gente veio, de lá ele veio aqui para Jacareí, no sábado seguinte, conversou mais, trouxe banners e mostrou, e falou, explicou. E no carnaval seguinte, ele já trouxe um clube de lá para acampar com a gente em casa para ensinar. Como é que era tudo mais. Resultado, aprendemos demais da conta. Aprendemos muito e nós fomos campeões, a ponto de que um dia ele montou um clube, Leopardos Azuis, queridíssimos. Aí então ele veio, Maria, eu montei um clube porque ninguém vai derrubar você. Olha só. Aí então eu falei, mas tudo bem, mas foi muito maravilhoso tudo isso. Tem 44 anos que nós trabalhamos com eles. A gente vai fazer uma pausa nessa conversa agora, mas depois do intervalo a gente vai saber mais, inclusive, do Clube Desbravadores Luzeiros do Vale. Então não saia daí, a gente volta já com a conversa aqui com a Dona Maria Lúcia. Identidade de volta, hoje estamos conhecendo a história da Dona Maria Lúcia, que aceitou o desafio de liderar o primeiro clube de desbravadores da cidade de Jacareí e se tornou referência internacional por conta da sua organização. Maria, quais eram os primeiros desafios que vocês enfrentaram ao formar ali o primeiro clube de desbravadores aqui da cidade? Sabe, uma das coisas, Gabi, é você ter dinheiro para poder montar as coisas, né? Verdade. E daí a gente tinha que fazer as barracas e tinha tudo. Uma coisa que me deixa muito privilegiada, muito feliz, que quando isso começou, quando nós começamos há 44 anos atrás, os clubes não eram bonitos assim, sabe? E vinham com barracas de plástico preto, barraca de exército, e vinha não sei o quê. E nós começamos já bonitos. Modéstia à parte, eu mandei confeccionar as barracas, todas iguais, tudo muito bem feito, muito bem organizado, entendeu? Ou seja, a senhora foi privilegiada de ter o recurso financeiro para poder padronizar tudo e deixar bonito. E o apoio do marido, né? Sim. O esposo sempre apoiou.
Até quando, sabe, eu sempre gostei de jogar futebol, toda a vida joguei. E um determinado dia eu falei para ele, sabe, eu acho que eu vou parar de trabalhar com os desbravadores. Ele falou assim, sim, trabalhar para Deus você não quer, mas se chegar aqui uma rapaziada e disser vamos jogar bola, na hora você larga o que tiver e vai. Eu falei, não, você está certo. Aí mudou de ideia e continuou, né? Continuamos, foi muito maravilhoso. O nosso trabalho, graças a Deus, foi muito produtivo, muito... Quantos que saíram daqui, que saiu médico, trabalha aqui na Novo Tempo, tenho 2 que são pioneiros no clube com a gente, que depois que saíram do clube já adulto e foram montar clube, montou na cidade de Salvador e outros, a menina lá de vários lugares aí, entendeu? Foram muitas pessoas que até de São José dos Campos montaram o clube que saíram daqui. Verdade. Entendeu? Formou muita gente, né, Maria? Formamos muita gente, muita gente. Entendeu? São muitas histórias. Agora eu queria ver não dá para conversar nada a respeito. Se eu for abrir a conta, nós viramos à noite eu contando para você os fatos. Mas lembra de uma ou duas que mais marcou, assim, de como transformou a vida da pessoa? Vamos dizer que o primeiro Campuri sul-americano que nós fomos, em Foz do Iguaçu, nós tínhamos 1 ano, 2 anos de vida. Não éramos ainda expert no assunto. E nós fomos convidados para ir num Campuri em Florianópolis. E daí eu falei, nossa, Florianópolis. Eu falei, vamos? Mas nós vamos. Aluguei o ônibus e fomos embora para Florianópolis. Chegamos lá e seriam 3 troféus. Presença, campeão e campeão de Ordem Unida. Aí eu falei, nós vamos aprender, nós estamos aprendendo, vamos lá sim. Chegamos, mas eu sempre tive aquela ganância de ser o melhor. Nunca me contentei de vamos participar. Participar não, nós vamos lá para vencer. Perdemos sim, não importa, mas perdemos batalhando para ganhar. Olha só. Então nós chegamos lá, teve a Ordem Unida, aí um clube grande de São Paulo errou uma evolução. O rapaz saiu chorando e tal e tal. E o chefe veio para mim e disse, olha, Maria, aqui é assim, até quando ganha chora. Eu falei, faz muito bem, é isso mesmo. E não tinha asfalto, era chão. Chegou a nossa vez, falei, olha aqui meninos, vocês vão estourar esse chão. Eu quero ver poeira, eu não quero ver vocês eu já conheço. Eu quero ver a poeira cobrindo vocês. Olha tá bom, Maria, tá bom. Tá. Em suma, fizeram tudo certinho. Resultado, final do Campuri. O troféu de presença. Troféu de melhor de Ordem Unida, Luzeiros do Vale. Campeão do Campuri, Luzeiros do Vale. Quer dizer, ganhamos tudo que tinha de troféu. Viemos embora felizes da vida. Olha só. E tal. Numa dessas vindas nossa, a Arlete estava na Dutra com lá que apaga fogo aí. Os bombeiros. Caminhão de bombeiro na Dutra, lá esperando a gente, toda aquela coisa. Mas o que mais marcou para mim, nós fomos parar num dos nossos cursos de liderança, nós conheci lá o pastor Jorge Matias. E um dia ele me ligou, Maria, quero que você venha aqui em Bahia Blanca, na Argentina, temos um Campuri, quero você aqui. Olha só. Falei, não dá para ir, pastor, de jeito Terras internacionais. Daí não dá. Aí passado um tempo, Maria, agora dá. Agora é um Campuri, aliás, desculpa, Campuri não. Agora vai ser um acampal de jovem em Buenos Aires. Aí eu falei, aí eu já estava meio atiçada, né? Acampal de jovem, tá bom, pastor, nós vamos. Aluguei 2 ônibus e fomos embora para Buenos Aires. Olha só. Vou dizer para você, nós tínhamos máquina de arroz em Guaíba, lá no sul, minha filha morava lá, ficamos lá, os 2 ônibus. No dia seguinte, seguimos para lá. No sábado, passamos ali. E na manhã seguinte, fomos para lá. Chegamos na Uruguaiana. Quem disse que o cara deixava passar? Tem mais isso, mais aquilo. A história é longínqua, eu não vou contar essa história aí. Conseguimos chegar em Buenos Aires. Chegamos em Buenos Aires, cedinho, isso daí já tinha 2 dias de viagem. Aí, lá, eu falei, o pessoal dormindo, não tinha tomado o café da manhã só, não tinha almoçado, jantado e não tinha tomado o café da manhã daquele dia. Eu falei, olha, silêncio total, que estão dormindo,
porque tu vai acordar com fome, tirar com cuidado o fogão que estava fácil e vamos colocar ela cedinho, madrugadinha, e vamos dizer para Tatá, tudo bem, Tatá. De repente chega vem o pastor Henrique Berger, que me conhecia. Maria, vocês chegaram. Ai, que bom. Depressa para o aeroporto esperar o pastor Léo Ranzolin, que vai chegar dos Estados Unidos. Falei, meu Deus do céu, pastor, eles não tomaram café, não comeram, não dormiram. Não, Maria, eu vou dar o café para vocês. E vamos. Falei, tudo bem, vamos lá, pessoal, acorda. E uniforme, vamos trabalhar, vamos embora. Os dois vão para o aeroporto. Chegamos ao aeroporto. Daqui a pouco, chegando, Léo Ranzolin ia chegar, vou tocar dentro do aeroporto. Toquei dentro do aeroporto do Guarani, e no que a gente mais tocava. Que bem. Aí ele saiu quando chegou lá fora. Ah, só podia ser você mesmo, que ele já me conhecia, né? Tocamos aquilo dali. Mas, em suma, fizemos tudo que tinha que fazer lá e viemos embora. 2 anos depois, Campuri, em Ponta Grossa. Campuri. Porque o pastor Jorge Matheus, Maria, você tem que vir aqui na Argentina. Você está mais conhecida que o Roberto Carlos. Eu não sei se era o Roberto Carlos que cantava ou se era o que jogava futebol. Mas já tá bom, um dos dois tá bom. Um dos dois já serve. Tá bom, já serve. Quando chegamos em Ponta Grossa, numa noite, já na última noite quase, foi na última noite, fica o nosso acampamento montado, e lá, e os dois tomando conta, o Ronaldo e o Dalto cuidando, meia-noite, chegam 2 rapazes lá. A gente falava os gringos. Cruzeiros do Vale, Jacareí, São Paulo, vocês não estiveram em Buenos Aires, na Campal de Jovens? Já estavam conhecidos. Nós estivemos lá. Falei, eu também, era um jovenzão. Falei, olha, eu não estava na igreja mais, mas eu não queria ir lá, nesse congresso. Mas a hora que me forçaram as amizades, me levaram lá. Eu vi vocês. Eu gostei da disciplina que eu vi de vocês. Voltei para a igreja, montei um clube em homenagem a vocês, se chama Luzeiros de Cristo. Que bênção, Maria. Que bênção, sabemos para mim. E só isso para mim valeu os 44 anos. A senhora até comentou dessa questão do futebol, que a senhora sempre gostou muito de jogar. Sim. E até outro dia jogava ainda, né, dona Maria? Eu joguei mais de 75 anos e eu ainda jogava futebol. Sabe quem que me parou de jogar futebol? A Novo Tempo. É mesmo? Eles vieram para cá e daí começaram a jogar com a gente lá. Aí eu falei, olha, eu vou parar para deixar que eles joguem. Eram muita gente para jogar. Falei, recolhi o meu time que jogava comigo. Falei, ó, vocês podem ir embora, muito obrigado. Que agora é deixar o campo para eles aí. E como é que a senhora tem tanta vitalidade? Até hoje a gente vê a senhora com muita energia. Não, sabe, primeiramente a gente tem que ser honesto. Primeiramente, a honestidade acima de tudo é Deus que nos dá isso daí. E é muito importante e bom trabalhar com a juventude, entendeu? Então a minha filha, mamãe, a senhora tem que ter amizade agora com a senhora, citou umas 3 senhoras daqui do Brasil. Falei, eu dei risada, falei assim, me desculpa, vai ficar batendo papo com o idoso? Não vou. Meu negócio é juventude, é adolescente, é isso daí e tal. Não gosto. O que eu aduzo? Vou ficar eu contando história de antigamente para eles? Vai a senhora ficar tricotando? Não, né, dona Maria? Não vou fazer isso. Tá certo, olha só. Falando nisso, gente, exercício físico é um dos 8 remédios da natureza dados por Deus, viu? E aqui na revista Esperança Máquina Humana, as autoras Teru Gouveia e Gisela Maldonado explicam que o exercício traz, sim, muitos benefícios que são completos para a manutenção da saúde, viu? Isso explica toda a vitalidade da dona Maria Lúcia também. E você? Quer saber mais sobre os 8 remédios da natureza e como a sua saúde pode ficar ainda melhor com eles? Peça a sua revista Esperança Máquina Humana agora mesmo, pelo telefone que já aparece aí para você, 0 operadora 12 21 27 31 21, ou se você preferir pelo WhatsApp, que é o 12 982 44 44 49. A dona Maria inspira muita gente, não só pela liderança do clube, mas também por sua saúde, e está aqui a prova, né, de que quando a gente segue os princípios de Deus, a nossa vitalidade vai longe. Exatamente. Agora, que desafios você ainda enfrenta, dona Maria, agora, com a idade que a senhora tem, talvez um pouco de mobilidade reduzida, não sei quais são os desafios da atualidade? Pois é, o desafio é esse daí. Eu fiz tratamento na visão, então já tenho dificuldade na visão. Parei de dirigir, entendeu? Já para evitar. Obrigada, viu, dona Maria? Eu quero muito agradecer a senhora ter compartilhado um pouco da sua história aqui com a gente, com essa história inspiradora que a senhora tem.
Olha, eu que agradeço a oportunidade, afinal de contas, eu me sinto em casa aqui, né? A senhora está em casa, no tempo só existe muito, gente, por conta da Dona Maria, viu? O terreno que a gente se encontra aqui foi doado pela família dela, ela é uma grande apoiadora e incentivadora. Então aqui muitos dos que trabalham aqui também passaram pelas suas mãos lá no clube. Passaram por minhas mãos, sem dúvida nenhuma. E é uma grande bênção. Tem muita história dentro disso daqui, que para mim isso aqui é um orgulho muito grande. Verdade. E um privilégio. Eu que agradeço muito, Gabi, o convite, tá? E um beijo a todos vocês. Isso aí. A gente fica por aqui, então, e se encontra no nosso próximo Identidade. Tchau, tchau.